Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Hoje você vai conhecer relatos de pessoas que trabalhavam em um cemitério como vigilantes. Eles relatam que viram coisas de gelar a alma. Meu nome é Antenor Vieira. Moro em uma pequena cidade no norte mineiro. E no início do ano de 2005, um amigo meu que conseguiu se eleger vereador arrumou uma vaga de vigilante noturno, o cemitério aqui da nossa cidade. Pois na época, algumas pessoas estavam fazendo ponto de vendas e uso de drogas, encontros amorosos ali nas proximidades do local. Além da falta de respeito com os mortos, eles também depredavam os túmulos e, com isso, causavam prejuízos para as famílias, donas dos jazigos. Eles também quebravam luzes dos postes que iluminavam a estrada até o cemitério, que ficava a uns 200 metros fora da cidade. Além de mim, outros 3 amigos foram contratados. E a gente trabalhava sempre em duplas. No meu caso, a minha dupla era um amigo chamado Zé Peixoto. O nosso horário era das 18 horas até às 6 da manhã do dia seguinte. No começo foi tudo tranquilo. Com a nossa presença, os vagabundos se afastaram do local e pararam de dar prejuízos. Porém, 2 meses depois, começou a acontecer algumas coisas estranhas. E foi durante esse período que eu tive certeza que a nossa vida não se resumia a esse pedaço de carne podre e que depois da morte ainda acontece muita coisa. No dia 25 de março, na sexta-feira da Paixão, lá por volta das 7 horas da noite, Valdir, que era o chefe de todos os vigias do município, chegou em frente ao portão do cemitério. Ele desceu do carro e nos avisou que naquela noite, provavelmente lá pela madrugada, o pessoal da Igreja Católica faria algumas rezas pelas almas e era para a gente autorizar a entrada deles. Um pouco mais tarde naquela noite, nós estávamos dentro da guarita, que fica ao lado ao portão de entrada. Conversamos e tomamos um pouco de café. Quando Zé Peixoto olhou no relógio, viu que já era 10 horas. E nesse momento a gente deveria fazer a ronda. Apesar da cidade ser bem pequena, com aproximadamente 15 mil moradores, o cemitério é bem grande, do tamanho de 3 campos de futebol. Como era de costume, nós dois iniciamos a ronda, margeando o muro, e quando chegava na parte dos fundos, a gente voltava pela rua principal do cemitério. Nós fomos caminhando até a parte dos fundos. Tudo estava dentro da normalidade e retornamos pela rua principal, que dividia o cemitério ao meio. Porém, depois de andar uns 50 metros no sentido da guarita, tivemos um susto. Vimos mais à nossa direita algumas pessoas que estavam vestidas com roupas brancas, paradas, formando um círculo. E aparentemente elas estavam fazendo preces ou orações. O meu amigo Zé olhou o pessoal e disse: "Olha lá, que povo mais apressado. O Baldino disse que eles vinham mais tarde lá pela madrugada." Nós concluímos que Valdir se equivocou com o horário. Em todo caso, deixamos o pessoal fazendo suas orações e voltamos para a guarita. O tempo foi passando e quando se aproximava das 11h30 da noite, escutei o barulho das matracas subindo a estrada em direção ao cemitério. Eu saí da guarita, olhei na direção do barulho e avistei um monte de gente com vela na mão, vestindo roupas que cobriam até a cabeça. Quando vi aquilo, comentei com Zé: "Ué,
O pessoal que estava lá dentro ainda não saiu? Quem são esses que estão vindo agora? Nessa hora, eu senti um calafrio, pois não sabia quem eram as outras pessoas que já estavam dentro do cemitério e como elas entraram. O pessoal da igreja chegou, nos cumprimentou e falou que eles iriam fazer umas orações pelas almas. A gente abriu o portão grande, eles entraram e nós fomos juntos. Só que constatamos que todas as pessoas do outro grupo tinham desaparecido sem deixar rastro. Deixamos o pessoal da igreja dentro do cemitério, fazendo as rezas, e voltamos para dentro da nossa guarita. Nós estávamos tentando entender quem seriam aquelas pessoas. Mas em todo caso deixamos para lá, pois não aconteceu nada além disso. O tempo passou e nossa rotina continuava na mesma. Até em que uma noite de sexta-feira para sábado, lá pela madrugada, escutamos um choro vindo de dentro do cemitério. Mais uma vez senti aquele arrepio. Peixoto levantou e olhou por perto, mas não conseguiu ver ninguém. Então pensamos que talvez fossem gatos ou aves noturnas, e nós confundimos os barulhos. Não passou nem 10 minutos e nós escutamos novamente o choro. Porém, dessa vez veio acompanhado de um grito horripilante. Ao ouvir o som, eu falei com o Peixoto e com certeza não era animal, e que provavelmente alguém tinha saltado o muro e estava dentro do cemitério aprontando alguma coisa. Pegamos as lanternas e fomos andando pela rua principal. Quando olhamos para o nosso lado, vimos algo que lembrava uma mulher de cócaras sobre um túmulo. Tinha cabelos grandes e desgrenhados, estava de vestido branco. Quando vi aquela cena, eu fiquei com medo. Mas Zé falou que poderia ser alguém que passou pelo muro do fundo. A gente foi se aproximando dela bem devagar. Quando estávamos a menos de 10 metros, a lanterna apagou. E quando voltou a funcionar, a mulher havia desaparecido. Vasculhamos tudo em volta, não encontramos nada. Voltamos para a guarita e uma coisa me chamou a atenção. Foi que ela estava gelada, como se fosse um ambiente climatizado, mas lá só tinha um pequeno ventilador e mesmo assim estava desligado. Eu falei que tinha coisa errada naquele lugar, mas em todo caso tudo tinha uma explicação. Ficamos ali tomando café. Foi quando alguém ligou a torneira do pequeno banheiro que ficava no fundo da guarita. Peixoto deu um grito e falou: "Misericórdia! Quem será que está aí dentro?" Ninguém respondeu. A gente saiu e foi olhar. Quando abrimos a porta do banheiro, constatamos que a torneira estava ligada, mas não havia ninguém lá dentro. Depois de alguns segundos, Peixoto falou que poderia ser um defeito da torneira. Depois disso, se passou um bom tempo sem acontecer nada. Mas no dia de finados daquele ano, quando cheguei para o serviço, ainda tinha muita gente lá dentro. Alguns limpando os túmulos e outros colocando flores, acendendo velas e fazendo as suas orações. Aos poucos, o pessoal foi saindo até não restar mais nenhum visitante. Então, trancamos o portão principal e fomos fazer a nossa primeira ronda. E isso já era quase 8 horas da noite. O bom era que naquele dia já tinha iluminação interna e durante a ronda vimos um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade correndo e se escondendo entre os túmulos. Sinceramente, eu pensei que fosse filho de alguma pessoa que ainda estivesse lá dentro. Perguntamos quem ainda estava lá, mas nenhuma pessoa respondeu. Eu e Peixoto tentamos encontrar o menino quando ouvimos um psiu vindo de trás da gente. Quando viramos para ver quem era, o menino estava lá, no meio da rua, parado e dando risadas. Eu perguntei o nome dele. Ele não respondeu.
apenas deu uma risada e saiu correndo. Como eu estava fora de forma, mandei Peixoto atrás dele. Peixoto foi correndo entre as sepulturas e eu fui mais atrás. De repente vi Peixoto parado, tremendo em frente a um túmulo sem falar nada. Naquele instante, eu perguntei se ele estava se sentindo mal e se ele havia visto o menino. Peixoto não conseguia falar e mal se aguentava em pé, apenas apontou para a frente. Quando eu olhei em direção ao túmulo, que ficava embaixo de uma árvore, descobri o motivo de tanto medo. Havia uma foto na lápide e era o retrato idêntico do menino. Acho que Peixoto entrou em choque e começou a falar coisas sem sentido, que o menino entrou no túmulo na frente dele. Saímos correndo do local, chegamos na guarita morrendo de medo. No restante daquela noite, deixamos o portão menor aberto, pois se o menino aparecesse, a gente sairia correndo. Porém, graças a Deus, não vimos nem ouvimos nada de sobrenatural. No dia de domingo, eu cheguei para o serviço, só que o tempo foi passando e meu amigo Peixoto não aparecia. Eu estranhei a demora, liguei para saber se ele estava bem e se tinha acontecido alguma coisa. Foi então que ele me disse que não ia mais trabalhar no cemitério. Quando ele falou isso, me deu a vontade de trancar tudo e sair dali o mais rápido possível. Mas quem ia pagar minhas contas se eu pedisse demissão? Passei a noite toda na guarita e naquela noite nada de sobrenatural aconteceu. No outro dia, Valdir me falou que o pessoal da prefeitura ia contratar outro rapaz para trabalhar comigo. Mas naquela semana ninguém apareceu e eu tive que ficar sozinho. A minha mente me fez ouvir gritos, choro, vozes. Mas eu nem me atrevia a ir ver quem é ou o que era. Na semana seguinte, um rapaz chamado Miguel começou a trabalhar comigo. Mas desconfiei que ele sabia de muitas coisas, pois toda noite, quando ele chegava, antes de começar o serviço, acendia algumas velas, fazia algumas orações e pedia permissão para entrar no cemitério. O mais impressionante era que Miguel via as coisas e não tinha medo. Ele fazia as rondas sozinho e de vez em quando eu vi ele sair da guarita e conversar com o vento ou com alguém que só ele enxergava. Ele me falou que muitas das pessoas que estavam ali ainda não tinham aceitado a partida e por isso precisavam de orações. Porém, tinha um túmulo em especial que quase todas as noites Miguel se aproximava, acendia velas e conversava muito. Depois eu descobri que o túmulo era de um homem que suicidou e por isso precisava de muita ajuda, pois o mesmo ainda sofria pela partida antecipada. No início do ano seguinte, eu consegui mudar de serviço e fui ser porteiro em uma escola. Porém, aquele ano que passei trabalhando no cemitério, aprendi muitas coisas, mas principalmente foi respeitar aquilo que a gente não vê. Qual a sua opinião sobre este assunto? Você realmente acredita nessas visões? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.